Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Pessoal, esse deve ser o último episódio que eu gravo aqui em Brasília, então ele vai ser um pouquinho mais rápido, porque eu estou inclusive aqui de mudança. Vou retornar a São Paulo, né? Minha nova moradia aí agora será em São Paulo, lá na Vila Nova Conceição. Então, provavelmente, o próximo episódio será gravado de lá. Tá ok, pessoal? Devo mudar agora na segunda-feira. Então, para vocês não ficarem sem um episódio, vou comentar rapidamente. 99,9% das perguntas que me foram enviadas foram da Lojas Americanas. Obviamente, o assunto do momento, né? Então, como não poderia deixar de ser, já que vocês enviaram tantas perguntas, eu vou ter que falar de Lojas Americanas. E eu selecionei, na realidade, uma aqui, as perguntas são todas muito parecidas, né? Eu já falei bastante nos 3 últimos vídeos, então a grande maioria, se vocês assistirem esses 3 últimos vídeos, já dá para vocês terem uma resposta aí das perguntas, mas uma de vocês me passou uma aqui que eu achei interessante e olhei rapidamente aqui, então não é nenhuma avaliação conclusiva, é só algumas curiosidades que eu vou passar com vocês sobre Lojas Americanas, de um instrumento derivativo aqui que foi identificado aqui pela Carol. E eu entrei rapidamente aqui para ver e vou passar para vocês, inclusive tendo surpresas aqui ao vivo junto com vocês, tá? No release de endividamento da companhia já fundida do resultado de 2022, eles trazem o uso do Cash Flow Hedge. Já fundida, tá, pessoal? Com N, se bem que agora atualmente pode tirar o N também, que vai fazer sentido a frase. E aí ela põe, essa metodologia poderia ter alguma relação com a dificuldade em bater os números? Percebi que ela só foi utilizada após a fusão. Não vi todos os releases, mas vi os últimos 4, se não me engano. Sou leiga, mas me veio a impressão de que não foram 7 anos errando, e sim a consolidação das contas que trouxe a dificuldade em encaixar esses números. Agradeço desde já a atenção. Carol Albergaria. Carol, é bastante confuso isso aqui mesmo. Eu vou tentar explicar o que é esse instrumento. E que eu dei uma olhada aqui também, não consegui entender direito como é que ele foi contabilizado, até porque eu faço análise, mas não sou contador, tá? Então, mas eu tenho uma noção de como esse instrumento deveria ser contabilizado. Então, os contadores aí que sempre acompanham o canal, até o último vídeo vocês fizeram algumas correções lá e eu fiz o meu meia-culpa aí na inconsistência talvez do meu raciocínio. Eu vou passar aqui, inclusive a gente vai interagir aqui para tentar avaliar, né, o que realmente esse instrumento aqui pode ou não ter alguma coisa a ver ou faz parte, né, de uma pequena parte dessa confusão contábil na Americanas. Mas eu vou passar aqui a minha impressão e a gente vai analisar junto aqui, tá ok, pessoal? O que a Carol passou um press release desse instrumento derivativo que a Americanas utilizou, ela até me passou de 2021, que é esse aqui. Eu vou até ficar do lado aqui para não atrapalhar, né? Na realidade, vocês estão vendo aqui Cash Flow Hedge Account, tá? Tá aqui no passivo circulante ali, endividamento consolidado, né? Tem esse Cash Flow Hedge Account, tá ali, dezembro de 2021, 376 milhões, tá ok? Como ela falou 2022, eu fui lá e atualizei, talvez ela tenha enviado errado, peguei o atualizado aqui de até setembro de 2022. E aqui já está 1 bilhão 470 milhões desse instrumento aqui, derivativos, tá? O que me gerou alguma dúvida, aí agora eu vou explicar o que seria isso, é que um instrumento derivativo, esse Cash Flow Hedge Account, ou seja, um hedge de fluxo de caixa, é um instrumento derivativo que, obviamente pelo nome, você está protegendo um fluxo de caixa que você ainda é incerto, né? Então você tem que proteger isso aí, até para se tiver algum tipo de variação de juros ou variação cambial, que é o que a gente vai ver aqui, você tem que fazer esse tipo de proteção. E aí aqui naquela observação embaixo, tá ali, a companhia optou por adotar a metodologia Cash Flow Hedge Account na 5ª emissão de debenture, emissão de bonds, e na 16ª emissão de debentures, emissão de bonds. E pelos princípios contábeis desta metodologia, o objeto do hedge é marcado a mercado no endividamento por custo amortizado, com contrapartida no patrimônio líquido.
para melhor comparabilidade entre os períodos, a dívida líquida ajustada deve ser considerada excluindo este efeito. Eu dei uma olhada aqui, apesar de ter falado aqui, eles não excluíram o efeito, tá? Na realidade, o efeito está aqui. Esse endividamento líquido que aparece aqui, né? Dívida líquida que aparece aqui embaixo, ela não está considerando, não está tirando isso aqui do efeito, tá? Se a gente fizer a conta, você vai ver que não está. Esse endividamento bruto aqui, ele está sendo deduzido. Vocês estão vendo que isso aqui é um redutor aqui desse endividamento, né? Está lançado aqui com o sinal trocado, então ele está reduzindo, não está fazendo esse efeito, tá? Então, o que me chamou a atenção, Carol, que você passou isso aqui, eu dei uma lida e tentei entender também por que isso foi feito e por que está lançado assim. Então, como tudo na Americanas agora é incerto, eu não consegui identificar o porquê eles lançaram aí. Por quê? Você está querendo proteger um fluxo de caixa. Eu até entrei aqui e vi o que seria essa quinta emissão de debênture e a 16ª. Então eu tenho até aqui o negócio aqui da FIT, né? Tá pequeno aqui, depois para quem quiser ampliar aí, né? Eu vou ler só o início aqui, né? A FIT atribui, olha aqui, AAA, a proposta de 16ª emissão de debêntures das lojas americanas. Isso foi em outubro de 2020. Então a Fitch Ratings, que é uma agência de classificação de risco, né, isso atribuiu hoje o rating nacional de longo prazo AAA BRA, a proposta de 16ª emissão de debêntures sem garantia real das lojas americanas. Aí você pode imaginar por que sem garantia real. É porque ela emitiu contra ela mesma, né? Então a gente vai ver aqui. O valor total da emissão é de 3,1 bilhões de reais, com um vencimento final em outubro de 2030. A maior parte da emissão deverá ser adquirida pela offshore, controlada pela Americanas e emissora das notas globais, recentemente emitidas, no montante de 500 milhões de dólares, com vencimento em 2030. Até em torno de 280 milhões poderão ser colocados no mercado. A emissão local busca replicar as principais condições existentes na emissão das notas globais e poderá elevar em aproximadamente 1% da dívida consolidada do grupo. Eu não entendi que esse 1%, 3,1 bilhões, é 1% de 300 bilhões. Então, eu sinceramente não entendi o que eles quiseram dizer com esse 1%, tá? Mas aqui o que a gente está denotando dessa classificação aqui da FIT, que ela está colocando. Foi a única informação que eu achei sobre essa 16ª emissão, tá? Então, a Lojas Americanas S.A. emitiu 3,1 bilhões contra uma emissão de nota global da offshore da própria Americanas, que emitiu, né, uma nota global de 500 milhões de dólares. Você pegar pela cotação lá, vai dar esses 3,1 bilhões de reais. Tá, ok? Então, obviamente, eu não sei como essa nota global foi emitida, mas ela vence em 2030. É um instrumento de dívida, né, que foi emitido, obviamente, em dólares. Então, ela tem um risco aqui de variação cambial. Isso é a primeira noção. Deve ter emitido lá, sei lá, tantos por cento ao ano. Então, quando você olha isso aqui para a dívida das lojas americanas, é variação cambial mais a taxa de juros que foi negociada nessa nota global. É pelo menos com as informações que eu tenho, essa inferência que eu faço. Então, se você quer fazer um hedge para proteger isso aí, existe o Cash Flow Hedge. E aí lá está escrito Cash Flow Hedge Account, é contabilização dessa proteção do fluxo de caixa. Então eu tenho um fluxo de caixa lá em 2030 incerto. Como ele é incerto, eu vou me proteger dessa variação cambial. Então você vai lá e faz um instrumento derivativo, né, que chama esse Cash Flow Hedge. Como que ele é contabilizado? Até onde eu sei, tá? Os contadores aí me corrijam. Ele é meio complicado, isso aí faz parte de uma outra atualização que teve aí no IFRS, se não me engano é IFRS 9, né, de como contabilizar esses instrumentos financeiros na contabilidade da empresa. Então você vai trazer, e aí é o que eles falam ali, né, foi feito pelo custo amortizado contra o PL. Até onde eu sei, você contabiliza ali o que seria essa dívida com juros e variação cambial, e você coloca no ativo, você coloca a marcação a mercado, que é o que eles falam ali, que eu entendi que pode ser o que eles quiseram dizer ali com o custo amortizado. Você pega a marcação a mercado, então vai dar uma diferença. Essa diferença do que seria o contratado, o que seria essa variação, você joga esse fluxo negativo do que seria... na realidade, você vai fazer, grosso modo, o que seria a marcação a mercado vai estar no ativo e no PL, lá em outros resultados a apropriar, né? Então, tá lá no PL, seria uma conta positiva ali no PL, e depois no ativo aqui vai ser um fluxo de juros aqui
que feito frente ao que seria a marcação de mercado, vai gerar um fluxo negativo de juros do pagamento desse instrumento, que vai matar exatamente isso que você jogou no PL. Grosso modo é isso, tá? Ele é bem complicado, não teria como eu entrar no detalhe aqui. Então, você imaginando, essa dívida seria X aqui, se o dólar variar muito além do que é previsto, eu fiz um hedge, né? Esse hedge depois eu troco, é um negócio de ativo contra passivo, tá? Que você vai jogar o que seria a dívida sem a variação, o que seria a dívida com a variação, vai trazer essa diferença a valor presente, vai contabilizar isso junto com os juros no ativo, e essa diferença que vai dar, você vai contabilizar no passivo, no PL, contra o PL, por isso que ele fala contra o PL, vai gerar um fluxo de caixa negativo ali do pagamento de juros, que vai pela DRE, vai entrar no resultado e vai matar isso. A princípio é isso, tá? Então seria um lançamento dessa natureza. Mas quando eu olhei aqui, ele está um lançamento negativo aqui, outros resultados abrangentes, né? 943 milhões aqui em setembro de 2022. Então um lançamento negativo aqui, não entendi, quem é contador pode tentar me explicar o porquê que está assim. E no comunicado que eles colocam, também está um lançamento negativo de 1,5 bi aqui, Cash Flow Hedge Account, está no passivo. Só que quando você olha o balanço da empresa, quando você olha no balanço aqui, até porque ele não está muito aberto, ele não tem o lançamento aqui. Isso aqui tudo eu tirei do site RI da empresa, tá? Então ele não tem esse lançamento aqui no passivo aqui, ó. Total do passivo circulante e não circulante, eu não achei esse lançamento. Que aqui no press release eles mostram. Então na demonstração da empresa não está, mas aqui no press release aparece aqui, né? 1,470. E no PL, contra o PL também está negativo, 900 e alguma coisa, quase 1 bilhão. Então se realmente esses dois, ele não está, ele está refletido naquele balanço, mas não está mostrando essa linha lá. Mas se você pegar e somar os dois, dá 2 bilhões e alguma coisa do Cash Flow Hedge Account. Eu não sei que variação doida foi essa aí, né? Já que o negócio é de 3,1 bi, aqui está 2,5 bi do que seria esse hedge que eles fizeram. Então está tudo muito confuso. Como eu disse, tudo na Americanas ultimamente está tudo muito confuso, né? Mas eu achei interessante de todas as perguntas que vieram, né? Essa da Carol que levantou realmente ali opa, tem um negócio diferente aqui, vamos dar uma olhada. Depois eu até posso analisar direito, eu não tenho essas demonstrações abertas, posso tentar encontrar essa demonstração da Americanas aberta. Primeiro eu tenho que saber como foi, qual foi o contrato, né? Ali está muito genérico nesse negócio da FIT. Qual foi o contrato que foi feito, se é variação cambial, mais juros reais, como que foi feito. Então, a princípio, a loja americana emitiu essa debenture, essa 16ª emissão, emitiu em reais contra uma offshore dela mesma que emitiu uma nota lá fora global em dólares. E depois a Americanas fez esse Cash Flow Hedge Account. Então eu imagino que eles estão tentando se proteger do que seria a variação dessa nota global. Só que o volume para mim ali, como é um instrumento derivativo, me pareceu muito alto, né? 1,470 bi nesse instrumento que está lá e um lançamento lá no PL de quase 1 bilhão negativo também, né? De outros resultados abrangentes. Obviamente com esses números inteiros a gente não consegue fazer nenhum tipo de raciocínio. Tem que ver o que é essa debenture, qual que e primeiro colocar ali AAA, né? Agora isso deve estar arrependido de ter AAA. Provavelmente se essa debenture ainda não foi quitada, o credor pode ficar preocupado agora, né? Inclusive saiu a notícia aí da recuperação judicial da Americanas. Então a gente tem muito pouca informação, né? Então, Carol, eu precisaria saber qual é o lastro, né, dessa debenture, o que é o contrato dessa debenture, qual a variação que está ali. Esqueci de falar, né? Esse hedge, na realidade, você pega a variação cambial mais os juros que está no instrumento, objeto, né, no ativo, e você faz um hedge para tentar travar isso aí com taxa de juros. Você pode fazer um swap cambial, que você vai pagar ali cupom cambial mais juros, né? Se o instrumento for emitido em reais aqui com remuneração em taxa de juros, digamos CDI, aí você vai lá e faz um swap de taxa de juros com DI futuro. Então, o instrumento de hedge geralmente é um pouquinho mais complexo, mas na realidade você quer travar esse fluxo de caixa, né? Você não quer ter, vai ter um fluxo de caixa de 3 bilhões e meio lá em 2030. Eu quero pagar 3 bilhões e meio. Então, você faz uma série de instrumentos derivativos que vai travar esse valor lá e você vai pagar os juros. Você fala, eu quero pagar os juros.
Eu quero me livrar da variação cambial e eu pago juros. Então, você, na realidade, por isso você faz um swap, né? Swap cambial. Você está trocando juros por variação cambial e você trava. Você não fica mais no escuro. Não sei quanto vai que o dólar dobra. Se eu não fizer o negócio, minha dívida vai dobrar. Eu quero me proteger disso. E aí, quando você faz isso, esse instrumento de hedge tem que ser contabilizado. E deveria ser, pelo menos até o meu entendimento, dessa forma que eu falei antes. Mas ali está tudo muito estranho de como foi contabilizado. Obviamente, deve ter uma explicação para isso, mas eu não consigo tê-la agora porque a gente não tem os dados. De repente, se tivesse os dados, poderia olhar e falar, não, o lançamento está certo, né? Mas me chamou a atenção. Tá ok, pessoal? Então, o motivo de responder essa pergunta da Carol foi mais pelo excesso, novamente, né, de dúvidas que a gente tem do que conclusões que a gente pode tirar. Eu acho que está demorando demais, né? A Americanas até saiu aqui com a recuperação judicial, já foi solicitada, já foi concedida, né, a recuperação judicial, ou seja, a partir de agora os credores dependem aí das decisões da justiça para receber a sua dívida, então isso complica para os credores. E assim, no meu entendimento, a Americanas está quebrada. Eu teria esperança zero na recuperação da empresa, tá? Porque mantidas as condições normais de temperatura e pressão, imagina que não tivesse nada desse rolo, ela não tivesse feito nada de errado, não tivesse essa dívida. Já é difícil no varejo ela sobreviver, né? Devido a tudo aquilo que eu falei. Ela não tem uma vantagem competitiva, você não consegue estabelecer uma vantagem competitiva nesse mercado, é muito difícil. Por quê? Porque é commodity, né? O que ela vende, os concorrentes dela vendem, né? A mesma marca, vende uma geladeira da Consul, todo mundo vende. Vende uma lavadora da Brastemp, todo mundo vende. Então, o que define o preço de uma commodity, né? O que define a compra de uma commodity é o preço. Então, as margens no varejo são sempre muito apertadas. A estrutura de capital dela requer ali um volume alto de capital de giro sempre. Então, o endividamento dessas empresas do varejo são sempre muito altos. Como o endividamento dela está atrelado, obviamente, como tudo, à taxa de juros, a gente está num ciclo de taxa de juros alta, o endividamento dela é impactado. E, pelo outro lado, da geração de caixa operacional, geração de receita, ou seja, vendas, ela também é afetada, porque quando a taxa de juros está alta, a intenção da política monetária é reduzir a atividade econômica. Reduzir a atividade econômica, ela vai vender menos, até porque com a taxa de juros alta, o crédito fica mais caro também. Então, você ia parcelar uma geladeira em 10 vezes, você pode até parcelar hoje, mas vai ficar muito mais caro, e isso vai reduzir o volume de vendas. Então, ela gerando menos caixa operacional, aquele risco financeiro dela cada vez aumenta mais, porque a sua estrutura... Eu expliquei lá no primeiro vídeo, né? A sua estrutura de capital está ali, digamos, próximo do que seria a estrutura ótima. Tem uma proporção de capital terceiro que pressiona o caixa, gera uma pressão sobre a capacidade de gerar caixa da empresa. Se aquilo estiver muito próximo da estrutura ótima, está muito apertado, caiu a capacidade de gerar caixa operacional pelo cenário econômico, ela naturalmente está desenquadrada da estrutura ótima de capital e vai ter que pagar muito mais juros. Isso se não tivesse acontecido nada. Agora você imagina com esse cenário. Então, a Americanas já ia vender menos, vai vender quase nada, porque os fornecedores bloquearam também as vendas para Americanas, já que ela está devendo todo mundo. Então, você como fornecedor não quer correr o risco de não receber, você simplesmente para de fornecer. E parece que ela parou já, inclusive, de pagar os fornecedores, né? De quinta para cá. Muitos fornecedores não estão recebendo. Então, obviamente, ela não vai ter mais produtos para vender. Você, como cliente, vai preferir comprar em outro lugar, que você pode estar com medo também de não receber a sua mercadoria. Então, é um cenário que eu diria, pelo meu ponto de vista, a chance da Americanas não quebrar é zero. Ela vai quebrar. Como eu disse, em condições normais de temperatura e pressão, o varejo já sofre muito, né? Alavancagem operacional alta, necessidade de capital de giro alta, muito exposta aí ao cenário econômico, ao ciclo da taxa de juros. Está tudo contra o varejo sempre. E agora a Americanas com esse problema, todos os credores aí querendo enforcar e receber a sua dívida. Ela entrou em recuperação judicial, muito dificilmente ela vai sair dessa situação. Então, infelizmente, né? Infelizmente essas coisas acontecem. Espero que os responsáveis paguem por isso, né? Obviamente isso foi uma fraude contábil, já está mais do que... apesar de ninguém ter os dados, está mais do que evidente que é uma fraude contábil. Então, que os culpados, né, por isso aí paguem, porque tem muita gente que é prejudicada com isso, né?
Então, até para o próprio mercado é interessante que isso não fique por isso mesmo, né? Até para desestimular as empresas que fazem isso a não fazerem, tá ok? É uma pena, né? A Americanas é uma grande empresa, com grandes aí, pelo menos considerado, né? Grandes acionistas, né? Que são exemplos aí para todo mundo. Infelizmente isso aconteceu, a gente vai ter que apurar e saber exatamente o que aconteceu, quem estava sabendo, quem fez, quem foi conivente, né? E quem por omissão não descobriu isso aí. E aí eu estou falando das próprias agências de classificação de risco, as empresas de auditoria. É muito estranho que isso tenha passado na frente de todo mundo e ninguém tenha identificado. Tá joia, pessoal? Esse episódio fica por aqui. Como eu disse, estou de mudança para São Paulo, retornar para minha terra natal. O próximo programa estarei gravando de lá, porque eu mudo agora na segunda-feira. Tá joia, pessoal? Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.